pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo falando um pouquinho sobre, dando uma dica pra falar a verdade e falando sobre um relato mesmo que eu tô passando com a Melissa, que são a fase das birras. A Melissa tá com 2 anos e 4 meses e um pouquinho antes de completar 2 anos ela já começou com a fase do Terrible 2, que é aquela fase da adolescência do bebê. E desde então, assim, ela se mostra cada dia mais na tentativa de ser independente, e isso acaba gerando algumas frustrações e assim por diante, e as birras, né? Chegando nas birras. Eu vim tratar desse tema porque é um tema, assim, que eu vejo que muita gente me pergunta, tá? Manda várias perguntas sobre dicas, perguntas sobre como que eu faço pra lidar com esse temperamento da Melissa. Porque, pra quem não conhece ela exatamente, acha que ela é uma criança super boazinha e tal, mas ela é uma criança que ela tem um temperamento muito, muito forte. Então, acabo que eu preciso, às vezes, saber lidar com isso de uma maneira um pouco mais equilibrada pra não gerar mais estresse, tá? Então, eu resolvi, lógico, eu não vou falar assim pra vocês que eu sou uma mãe perfeita, porque eu não sou. Eu não vou falar pra vocês que às vezes eu passo nervoso, porque eu passo. Mas eu aprendi muito conforme eu fui tendo que aprender um pouco mais sobre isso, né? Sobre como lidar com essa situação. Eu aprendi e mudei muito. Então eu acho que um vídeo de eu falando isso também pode ajudar vocês. Eu lembro que logo no comecinho, quando a Melissa começou a ter esses problemas com birra, eu não sabia muito como lidar. Mas quando eu comecei a fazer algumas pesquisas, eu vi alguns vídeos de algumas mamães falando, e elas falavam mais ou menos no mesmo princípio. Que em relação que a criança, nem sempre aquela birra da criança é porque a criança, assim, sei lá, ela simplesmente quer fazer aquele show. Não é, às vezes é uma frustração. E desculpa. E às vezes essa frustração, a gente tem que passar um pouco mais, assim, de contato. A gente precisa mais se achegar, a gente precisa ter mais uma sensibilidade para saber lidar com isso, para evitar todos esses problemas, né? Então, assim, o que que eu assim poderia dizer, assim, no sentido... Ai, gente, peraí. Então, dentro de todas as experiências que eu já tive, dentro de todas as pesquisas que eu fiz, tudo que eu li em relação ao artigo, que eu conversei com o pediatra, pelo que eu vi, assim, em alguns vídeos também. Dependendo de algumas fases da criança, ela tem aqueles saltos de desenvolvimento, sim. E eu acho que eu nunca cheguei a falar, até porque o blog, a gente iniciou um pouquinho depois que a Melissa tinha completado quase um ano e meio. Então eu não cheguei a comentar muito, mas assim, a Melissa passou por praticamente todos os processos de picos de desenvolvimento. E eu observei que a cada mudança de rotina, cada coisa assim que ia mudando nela, ela acabava ficando com algum... ela ficava assim, um pouco mais estressada, ela ficava um pouco mais birrenta. Mas não necessariamente porque ela tava birrenta, mas sim mais por processo de frustração. A frustração, ela acontece, ela prejudica muito a criança. E como ela ainda é pequena, como ela não consegue absorver aquela frustração de uma maneira mais positiva, ela acaba se alterando. Então ela grita, ela chora. E você, pai e mãe, tem que acabar aprendendo a entender o que ela tá querendo dizer. Então, assim, uma das dicas, assim, principais que eu vi e que eu colocando em prática valeu super a pena foi identificar o que é aquilo que a criança queria. Então, por exemplo, às vezes a Melissa, por exemplo, a gente sai, aí eu percebo que a Melissa tá um pouco chata, tá um pouco chorosa, ela não é uma criança de chorar. Então, quando ela começa a chorar muito, é porque tem alguma coisa errada. E esse errado às vezes pode ser cansaço, às vezes pode ser fome, às vezes pode ser tédio também, porque vamos combinar que às vezes a gente fica, sei lá, por horas dentro no hospital. Então, saber equilibrar isso. Então, se ela tá estressada, vamos ter a empatia de chegar e colocar no lugar do seu filho, ou da sua filha. Então, eu falo, filha,
você tá com fome, a gente já vai comer, espera um pouquinho, mamãe tá aqui, a gente já vai, a gente come junto. Então, assim, eu acho que tendo essa empatia, a criança, ela começa, assim, não no começo, né? Mas, assim, se você praticar isso desde pequenininho, a criança não vai ter tanta frustração e a criança não vai ser tão birrenta. Por exemplo, eu iniciei, assim, com um pouco mais de um ano, foi quando ela começou a ter essas crises mais fortes de birra, de choro, de se jogar no chão. Mas antes disso eu não reconhecia muito bem isso, até porque eu não ficava muito com ela, né? Quem cuidava dela era minha mãe, porque eu trabalhava, eu estudava, então pra mim minha mãe sempre foi a minha babá, né? Foi sempre a pessoa que ficou com ela, então ela que sabia lidar melhor. Quando eu parei de trabalhar pra ficar com ela, eu senti muita dificuldade, então assim, eu senti uma dificuldade que talvez você que é mãe de primeira viagem sente, hoje passando por isso. Então, assim, eu tive que reconhecer o que a Melissa tava querendo. Tava com fome, então explica, senta, conversa com ela. Seja sincera, seja honesta e converse. Eu já passei também por situações um pouco mais complicadas em relação, por exemplo, ela vai numa loja, às vezes ela quer alguma coisa. Quando ela era pequenininha, eu não tinha esse problema. Por mais que ela brincasse no lugar, a gente falava, não, hoje não é pra gente levar, a gente só veio brincar e vamos embora. Conforme foi chegando os 2 anos de idade, eu percebi que a Melissa, ela tinha problemas em relação a isso. Então não foi porque eu ensinei errado, mas porque eu não sei, eu acho que é instinto, eu acho que é instintivo, é do instinto da criança de querer aquilo. Então ela tem essa fase também de querer tudo pra ela, né? Então a gente foi numa situação numa loja e ela viu um brinquedo que ela queria de todas as maneiras. E eu tinha ido nessa loja para participar de um evento. Ela queria, porque queria, porque queria. E assim, eu não fui preparada para comprar brinquedo e ela não precisava daquele brinquedo. E foi uma situação bem complicada, no qual ela chorou, no qual ela gritou, ela se jogou no chão. E o meu modo de lidar com essa situação, porque aquele momento não foi foi uma frustração, porque ela escutou um não. Ela escutou eu falando que eu não poderia dar aquilo pra ela naquele momento. E pra ela foi bem complicado, assim. Então, eu deixei ela chorar um pouco, vou ser bem sincera, eu deixei ela no canto, eu fiquei do lado dela. Quando ela se acalmou, ela viu que ela se acalmou, eu cheguei muito perto dela, olhei olho no olho, falei, filha, hoje nós não viemos aqui pra comprar este brinquedo, tá? Depois, no outro dia, quando a gente vier, eu vou conversar com o papai, a gente conversa que se você se ele ainda estiver aqui, a gente compra pra você, mas não hoje. Né, quando ela merecer, enfim, existem várias situações. Eu não gosto de ficar prometendo sempre as coisas e não cumprir. Então, eu só prometo as coisas que eu consigo cumprir. Não adianta eu falar, então, na próxima vez que eu vier aqui, a gente compra. Porque se você for na próxima vez e você não lembrar de levar dinheiro, você não lembrar que ela queria aquilo, vai acontecer a mesma situação. Então, eu só prometo, eu pontuo algumas coisas, porque eu realmente sei que eu posso cumprir pra ela, entendeu? Então, por exemplo, eu falo assim, filha, hoje a gente vai no parque, aí chove. Filha, amanhã a gente vai no parque. Se chover de novo, eu vou ficar com cara de quê? Como se eu não tivesse cumprido aquilo. Então, em vez de falar amanhã nós faremos isso, eu falo, filha, num dia que estiver sol, nós vamos novamente. Então, eu sempre faço, assim, seria de segunda dica. Se você quer evitar alguns constrangimentos assim, não fale aquilo que você não consegue prometer. Não seja um político corrupto, não seja na maternidade ou na paternidade. Faça aquilo que você sempre vai poder cumprir, porque senão a criança vai se frustrar também e vai gerar essa birra. Um outro ponto também é o posicionamento dos pais em relação a tudo isso. Porque às vezes você pensa assim, ele não entende, ela não entende. Só que criança é muito mais inteligente do que a gente pensa. E por mais que a gente fale assim, nossa,
sabe? É uma coisa banal, tá chorando à toa. Não é bem assim. A gente tem que entender que a criança é um ser humano em desenvolvimento. E ela vai aprender exatamente aquilo que você fizer. Então, as suas frustrações podem passar para os seus filhos. Da mesma maneira que, como eu disse, se você não cumprir algumas coisas, a criança ela fica chateada. Isso transforma também, porque a criança ela vai querer te afetar de alguma maneira. Ela tem que descontar aquilo que tá nela. Ela não consegue ainda, ela não tem um desenvolvimento completo pra, por exemplo, igual a gente às vezes vai, sei lá, vai comprar um determinado produto e não tem mais. A gente fica frustrada, mas a gente guarda pra gente. A gente não precisa sair chutando a loja, a gente não faz reclamação nem nada. Mas assim, a gente pode até fazer uma reclamação dependendo das coisas. Mas é uma frustração mais positiva. Então, a criança ela não consegue discernir isso. Então, quando a gente tenta evitar algumas frustrações, a gente consegue evitar essas situações meio complicadas. Uma outra coisa assim que eu percebi, quando a Melissa tá muito agitada, muito assim, começa a chorar, quanto mais eu fico nervosa, ela fica mais nervosa. Então, eu percebi que ela é uma esponja. Então, ela vai absorvendo todos os meus sentimentos. Se, por exemplo, eu começo a falar, filha, eu tô aqui do seu lado, vem aqui com a mamãe, abraço, beijo, falo, filha, eu entendo você, eu sei que você tá chateada, mas vamos tentar de novo, sei lá, vamos ver na próxima vez. Eu percebo que ela fica mais calma e ela para com aquele choro. Muitas vezes eu inclusive, eu começo a distrair com uma outra coisa. Então, por exemplo, sei lá, a gente tá num lugar que não tá pegando Wi-Fi, que não tem alguma coisa pra distrair ela. E ela quer brincar no celular. Um exemplo. Se não tem aquilo, ela vai chorar com certeza, mas ela simplesmente vai pegar, eu vou chegar nela e vou falar, filha, aqui não tem, vamos fazer outra coisa, vamos brincar de uma bola, vamos ler um livro. Eu pego, assim, eu já fui em médico que eu precisei pegar até aqueles informativos e ficar lendo pra ela de uma maneira diferente. Pegar na parede, assim, às vezes do hospital tem aquelas figurinhas, inventar história. Então, assim, às vezes, gente, a gente pensa que não, mas a criança, qualquer coisinha, assim, tipo, diferente, a criança, ela vai olhar e falar, nossa, que legal. E quanto mais a criança interage com você, melhor fazer isso. Usa a imaginação, gente. Pega aquilo que você tem e solta nesses momentos, assim, de maior dificuldade. Tá? Então, assim, vou dar um aparato geral, assim, em relação ao que eu passo ultimamente. A Melissa, ela, como eu disse, ela tem uma personalidade muito, muito forte. Muitas vezes eu acabo ficando um pouco estressada assim, mas eu tento no máximo não passar pra ela. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu tenho um pavio muito curto. Só que a gente vai aprendendo conforme vai passando o tempo, que a criança, ela, como eu disse, é uma esponja, então ela vai absorver tudo que eu ensinar pra ela. Se hoje eu ensinar pra ela que, mesmo na frustração, eu vou estar do lado dela, que eu vou estar ensinando pra ela, eu vou estar ajudando, eu consigo perceber que ela vai ser uma criança mais calma. A minha vida é muito agitada, não tem, assim, não é muito regrada de rotina. Por mais que eu tenha alguns horários, algumas etapas básicas, assim, do dia, não é uma coisa, assim, que eu consigo manter uma atividade diária ou semanalmente. Eu até tento, vou ser bem sincera. Depois dessas últimas viagens, desses últimos dias, assim, desses 3 primeiros meses pra cá, que eu tive que resolver muita coisa de faculdade, nossa rotina meio que foi pro espaço, vou ser bem honesta. A única coisa que a gente conseguiu manter foi os horários das refeições, que eu até vou fazer um vídeo essa semana falando um pouquinho sobre o planejamento das refeições, que eu fiz um post, mas eu quero fazer junto com vocês pra mostrar. E falar também um pouco da rotina. Mas, assim, tudo isso influencia no comportamento das crianças, tá? Então, assim, você não quer ter um filho... não diga assim, não cuspa pro alto, porque a baba um dia cai. Então, não fala, nossa, meu filho não vai fazer isso, meu filho, sabe, nunca vai fazer isso. Porque não é bem assim. Às vezes, a criança, por exemplo, quando a Melissa entrou na escola, ela era uma criança. Hoje, ela tem algumas atitudes que eu falo, nossa, ela não veio isso em casa, ela tá vendo aonde? E hoje eu conseguindo conversar com ela, eu percebo que muitas coisas é porque ela vê os outros coleguinhas fazendo. Pode não ser mesmo na sala, pode ser de outra turma, enfim. Mas ela já consegue observar mais as crianças e às vezes ela reproduz isso.
E acaba também gerando, porque você vai brigar, você vai falar, nossa, não pode, não pode, não pode. Esse negócio só de falar não, 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 sem explicar o porquê, também vai causar a frustração na criança. Então, converse. Pense que a criança, como eu disse, é um pequeno ser humano, assim como eu, assim como você, só que ele está em desenvolvimento. E o desenvolvimento, quem vai fazer vai ser você, papai, vai ser você, mamãe, ou cuidador, responsável, enfim, vai ser você. Ele vai absorver toda a informação que você passar para ele e vai gerar coisas boas ou coisas negativas, tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, perdão, reflita sobre as suas atitudes com a criança, reflita sobre, tenha a empatia de pegar aquele sentimento que a criança está tendo naquele momento de frustração, naquele momento que ela tá se esgoelando de chorar, tá brigando, tá querendo bater. Pegue e reflita, por que meu filho está agindo dessa maneira? Eu tenho certeza, se você pegar e falar assim, nossa, por que meu filho está agindo dessa maneira? Você consegue evitar a frustração. Uma dica também que a Flávia Kalina colocou no vídeo dela, eu achei muito bacana, eu vou deixar inclusive o link aqui embaixo, que é um vídeo curtinho, que ela, além dela ter essa empatia em relação à criança, ela também deixa a criança escolher. Então, por exemplo, a Melissa, ela tem um problema muito sério com roupa. Ela nunca gostou de usar vestido. Nunca. Nunca, nunca na vida. Desde bebezinha, gente. O primeiro vestido que eu coloquei nela, acho que ela tinha uns 3 meses. E ela chorou tanto que eu não consegui tirar foto. E ela nunca usou aquele vestido pra passear. Foi um vestido super caro. Então, assim, ela não gosta, é dela, não gosta. Raramente ela veste, mas assim, ela veste incomodada. Hoje ainda piorou. Antigamente ela ainda colocava de vez em quando. Mas eu percebi muito que ela, assim, depende muito do tecido do vestido, depende muito. Ela consegue já escolher a roupa. Então, assim, ao invés de eu simplesmente não dar nenhuma escolha pra ela, dá 2 escolhas positivas. Então, por exemplo, você quer que a criança use o vestido. Então, leve 2 opções de vestidos que pra criança usar. Filha, você vai querer, sei lá, o vestido azul ou o vestido preto? Aí ela vai ver, ó, eu gosto do azul. Então, vista o azul, porque você vai você vai conseguir aquilo que você quer, ou seja, qual era o objetivo central? Pegar esse objetivo, né? A Melissa vestir o vestido, então você vai colocar lá o vestido. Eu quero que a minha filha use vestido, não é calça, não é short, é vestido. E você vai colocar 2 opções para ela, o vestido vermelho, o vestido rosa, o vestido azul e o vestido vermelho. Enfim, ela vai escolher aquelas 2 opções. Porque aí você também vai estar diminuindo a frustração. Poxa, eu não gosto de usar vestido, mas minha mãe já tá deixando eu escolher. Então eu vou escolher esse aqui. Também conversar, filha, ó, vamos colocar esse vestido que combina com a sandalinha do gatinho. Tudo, enfim, que combina com determinada sandalinha, determinado tiara, isso vai depender da criança. Roupinhas também, por exemplo, que tem a personagem, isso vai ajudar. Porque a criança, ela vai ver que você tá dando a opção pra ela escolher. Então, a partir do momento que ela consegue fazer essa escolha, ela vai diminuindo também a frustração e vai evitar também todos esses balbuques, como diria uma amiga minha, de estresse, sabe, entre mãe e filho. E vai facilitar muito a maternidade, numa maternidade assim que muitas vezes é meio complicada, mas que com pequenos detalhes você consegue facilitar, tá bom? Então, espero que eu possa ter ajudado alguém aí. Se eu ajudei com alguma dica, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar aquele like pra ajudar o canal. E se inscreve, que esse mês tem vídeo todos os dias, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.